homenagem à nossa Mãe Maria. Senhora Aparecida, minha mãe querida, venho te louvar. Também pedi tua bênção, perdão pelas ofensas que fiz praticar. Ó Mãe de tudo e de todos, livrai o teu povo do mal e da tentação. Tire a ganância dos homens, do pobre e a fome, e dai a vossa proteção. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, faz-me sempre obediente, eterno paciente, a tua voz escutar. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, nos cubra com divino manto e recebe o meu canto para te louvar. Senhora Aparecida, minha mãe querida, venho te louvar. Também pedi tua bênção, perdão pelas ofensas que fiz praticar. Ó Mãe de tudo e de todos, livrai o teu povo do mal e da tentação. Tire a ganância dos homens, do pobre e a fome, dai a vossa proteção. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, faz-me sempre obediente, eterno paciente, a tua voz escutar. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, nos cubra com divino manto e recebe o meu canto para te louvar. Obrigado, meu irmão Antônio José. Grande presente que você me deu, meu irmão. Boa noite, amigos do Tio Ormindo. É uma imensa alegria poder estar novamente com vocês. Espero que todos estejam bem, gozando de boa saúde. Sintam-se todos, indistintamente, abraçados e beijados, ainda que virtualmente. Gostaria de agradecer, em primeiro lugar, ao convite formulado pelo irmão Celso Seara para ministrar essa palestra sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, e dizer que estou bastante lisonjeada com o mesmo e também muito feliz por estar novamente
com vocês. Dito isso, passamos para a prece inicial, antes de darmos início à nossa palestra. Então, aqueles que quiserem, podem fechar os seus olhos. Amigos espirituais, Mestre Jesus, trabalhadores do Centro Espírita Tio Ormindo, envolva a todos nós aqui presentes na tua luz, no teu amor e na tua misericórdia, para que assim possamos ser promotores dessa virtude maravilhosa. E ao semeá-la, Senhor, vamos crescendo cada vez mais na nossa jornada e caminhada evolutiva. Abra, Senhor, as nossas mentes e os nossos corações, para que possamos assim espargir os teus eflúvios de luz, de amor, de paz e de sabedoria. Sede conosco, Mestre amado, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja. Hoje, meus amados, falaremos sobre uma das bem-aventuranças apregoadas pelo meigo Rabi da Galileia, que é o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata da misericórdia. Este capítulo nos reporta para entendermos o que é a misericórdia. A misericórdia é a virtude promotora da vida. Segundo o dicionário, misericórdia é a compaixão suscitada pela miséria alheia. É indulgência. Misericórdia é graça, é perdão. Já, segundo o Espiritismo, no Evangelho segundo o Espiritismo, precisamente no capítulo 10, no item 4, diz que a misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. No esquecimento e no perdão das ofensas. Porque, meus amados, o ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação e sem grandeza. Já o esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Misericórdia é, portanto, a compaixão dinâmica, a compaixão em ação. É a proposta básica dos ensinamentos do nosso Mestre amado. A palavra misericórdia tem origem na junção de duas palavras em latim, que são miseratio, que equivale a compaixão, e cordis, que equivale a coração. Assim, pode-se entendê-la literalmente, como coração compadecido.
coração compadecido. Jesus, meus amados, incluiu essa virtude no Sermão das Bem-aventuranças, quando asseverou: felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 7. E o insigne codificador definiu a misericórdia como sendo o complemento da brandura, pois aquele que não é misericordioso, igualmente, não é brando nem tampouco pacífico. Não é brando nem tampouco pacífico. Pois, meus amados, enquanto cultivarmos a mágoa, o ódio, o rancor, a intransigência e o pior, a dureza de coração, continuaremos estagiando nos mundos de expiações e provas, pois somente esta nos ensinarão a sermos misericordiosos diante do sofrimento dos nossos irmãos, fazendo a esses irmãos o que gostaríamos que nos fosse feito, se estivéssemos em situação semelhante às que eles enfrentam. Tudo isso, todo esse contexto nos leva ao perdão. E o perdão, segundo o dicionário, significa desculpar, absolver, evitar. É o estado de ânimo em que se encontra alguém agravado por outrem, seu agressor, e sente-se desagravado. Ele não se sente ofendido. Já segundo o Espiritismo, perdão é a concessão indefinida de oportunidades para que o ofensor se arrependa, o pecador se recomponha e o criminoso se liberte do mal e se erga redimido para a ascensão luminosa. Nesse capítulo, meus amados, do Sermão da Montanha, que é o capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos, Jesus mostra aí a importância da aplicação da lei de causa e efeito. A aplicação dessa lei nos nossos, melhor dizendo, atos diários. Pois tudo o que fizermos voltará para nós mesmos. O universo é um bumerangue, age como um bumerangue. Você joga e ele retorna. Você joga para ele ações boas e elas voltarão para você. Então, observe o que você anda jogando ou doando para o universo. Vez que o universo devolve aquilo que emanamos para ele, conforme eu já havia falado. Ensina também que devemos compreender o nosso companheiro mais problemático, aquele companheiro causador de contrariedades.
contrariedades. Pois também nós, muitas vezes, necessitamos de compreensão. Esse é o sentido do perdão. Perdoar, porque todos nós também precisamos ser perdoados. Então, se formos misericordiosos, iremos obter essa misericórdia. Pois a misericórdia é a vivência do amor de Deus nas relações com as pessoas. Principalmente com as que se encontram emocionalmente desajustadas. Então, agir com misericórdia é colocar a mente em estado de doação da energia do amor. Olha que coisa linda, não é verdade? Agir com misericórdia é colocar a mente em estado de doação da energia do amor, pois o amor, quanto mais eu dou, mais ele se multiplica. Portanto, meus amados, ser misericordioso é compadecer-se da dor do semelhante. É compreender as necessidades de seus semelhantes. É saber perdoar. Não basta dar objetos. É preciso ser bom, dar de si, doar-se. Dar objetos é amar o semelhante. E ser bom é amar a Deus. E eu digo mais, pode-se fazer o bem sem ser bom. É isso mesmo, pode-se fazer o bem sem ser bom. Mas é impossível ser bom sem fazer o bem. Todo aquele que é bom faz o bem. E faz o bem com naturalidade. Receber misericórdia. O que se dá para a vida retorna. Pois a atitude doadora na horizontal vai criar as condições necessárias para receber verticalmente. Criatura versus Criador. E aí a gente lembra da frase de Jesus: eu e o Pai somos um, nessa conexão. Criador versus criatura. Os misericordiosos, não esqueçam, receberão misericórdia. Não necessariamente dos homens, mas de Deus. Pois ser misericordioso é, acima de tudo, suportarmos os defeitos daqueles que nos rodeiam. É não guardarmos qualquer sentimento, não alimentarmos desejos de vingança e estarmos sempre dispostos a servir, mesmo sabendo que não obteremos nada em troca e ainda teremos que suportar a ingratidão alheia. Não importa. Continue sendo misericordioso. Continue sendo. Independente de reconhecimento. E mesmo que ainda tenha que suportar a ingratidão alheia. Está em Mateus capítulo 6,
versículo 14 a 15. Lá está escrito: se perdoardes, vosso Pai vos perdoará. Mas, se não perdoardes, vosso Pai também não vos perdoará. Não vos perdoará. E na codificação, precisamente no livro dos Espíritos, na questão 661, Allan Kardec pergunta: é válido orar a Deus para perdoar as nossas faltas? E os benfeitores espirituais respondem: Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as nossas faltas, não esconde. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas, só o obtém mudando de proceder, ou seja, mudando de atitude, se renovando. Pois, continuam os espíritos amigos, as boas ações são a melhor prece. As boas ações são a melhor prece, por isso que os atos valem mais que as palavras. Os atos valem mais que as palavras, porque palavras o vento leva, mas o exemplo fica. O exemplo permanece. Segundo o capítulo 10, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, existem duas formas de perdoar. A primeira, nobre. Nobre. Por que nobre? Porque perdoa verdadeiramente, sem que para isso o ofensor tenha que se humilhar. É perdoar sem interesse e sem segunda intenção. Enquanto a outra forma é mentirosa, pois subjuga o adversário, obrigando-o a se humilhar mediante as condições impostas para o perdão. Ou seja, perdoo, mas só mediante essas condições, A, B, C, etc. Isso não é perdão. É mentira, é capricho, é qualquer outra coisa, menos o perdão. As pessoas, meus amados, dizem perdoar, mas sua postura revela forma variadas de revide. Tipo, algumas dizem assim: perdoo, mas não quero vê-la nunca mais. Nunca mais. Ora, aí está implícito uma condenação. Fica claro, uma condenação. Outras dizem assim: perdoo, mas vou dizer-lhes umas verdades. Aí também está implícito uma pretensão. Eu pergunto: de que verdade você está falando, criatura? Haja vista que nós estamos aquém da verdade. Outras dizem assim: perdoo. Quem nunca ouviu essa? Perdoo. Porque ele é um pobre coitado. Um infeliz, sem eira nem beira. Aí nós vamos ver, notar, implícito, um menosprezo. Um menosprezo. Outras dizem assim: perdoo, mas não esqueço. Aí está implícito o quê? Um rancor. Não adianta.
E há outras que dizem assim: perdoo. Perdoo porque Deus há de castigar. Ora, meus amados, aí fica implícito uma maldição. Deus jamais castiga ninguém. Deus é um Pai boníssimo e amoroso que ama todos os seus filhos, independente dos deslizes dele. E acredita tanto em nós e nos dá tantas e quantas oportunidades sejam necessárias para o nosso autoburilamento, para a nossa autotransformação, para nos tornarmos seres lucígenos. Então, um pai desse jamais castiga. Quem castiga o ser é a sua própria consciência, que está tão pesada que acaba castigando o próprio si. Devemos lembrar que não há perdão total sem compreensão. Sem compreensão. Compreensão das necessidades e limitações do próximo. Do próximo. É necessário que haja. É fazer com o próximo o que gostaria que fizesse conosco. Nesse momento que eu faço esse exercício, eu freio muitos instintos primevos que ainda existem dentro de nós. Dentro de nós. E no Evangelho, Bordeaux, 1852, desculpe, ele diz assim: farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Não está eles a te perdoar frequentemente? Não é verdade? O nosso Deus de amor, o nosso Pai maravilhoso, não nos perdoa tantas e quantas vezes forem necessárias? Está também em Mateus, no capítulo 18, versículo mais ou menos 15, 21 a 22. Quando Pedro pergunta: Senhor, quantas vezes terei que perdoar ao irmão que pecar contra mim? Será até 7 vezes? E Jesus responde: não vos digo perdoeis até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Isso não equivale a uma conta matemática. Isso equivale a perdoar ilimitadamente, meus amados. Ilimitadamente. Perdoar sempre, sempre. E o benfeitor Emmanuel nos esclarece no livro O Consolador, na questão 338. Ele lá vai nos dar uma explicação. Por que Jesus aconselhou perdoar-nos 70 vezes 7? E aí ele nos diz: a Terra é um plano de experiências e resgate, por vezes bastante penosos. E aquele que se sinta ofendido por alguém não deve, observe, não deve esquecer que ele próprio, pode também errar 70 vezes 7. Veja que coisa maravilhosa que o benfeitor Emmanuel nos assevera com bastante propriedade. É sabido que na Terra todos sofrem, cada um com uma intensidade de sofrimento. Porque o sofrimento, meus amados, é a pedagogia divina para compreendermos que aquilo que dói em nós também causa dor nos outros.
causa dor nos outros, ensinando que o tão desejado amparo igualmente amenizará a dor dos que passam pelo mesmo sofrimento. Dos que passam pelo mesmo sofrimento. É como cada qual colhe conforme semeia. Conforme semeia. Pois é sabido que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Os que promovem a vida colherão novas e melhores oportunidades de dignificá-la para si e para os demais. Jesus nos falou em Mateus, capítulo 5, versículo 25 a 26. Conserta-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz e que o juiz te entregue ao seu ministro e sejas mandado para a cadeia. Os benfeitores espirituais asseveram: sede severos para vós mesmos e indulgentes para as fraquezas alheias. E afirma-se também essa uma forma de praticar a santa caridade. Pois fora da caridade não há salvação. E bem poucos observam. A gente quer ser indulgente para conosco e severo, carrasco para com o outro. E assente que todos nós temos má tendência ou más tendências a vencer. Defeitos a corrigir. Hábitos a modificar, todos nós temos. Todos temos um fardo mais ou menos pesado para alijar. Para que assim possamos subir ao cume da montanha do progresso. Então, por que ficar com o dedo em riste apontando o defeito dos outros? Ou se achando melhor que os outros? Se nós ainda estamos tão insuficientes, espiritualmente e moralmente falando. Vamos fazer uma análise, meus amados, para a prática do perdão no nosso dia a dia. Então, por que perdoar é tão difícil? Por que ainda é uma coisa tão difícil para nós perdoar? Ora, porque somos imperfeitos. Ainda somos muito cheios de orgulho e de egoísmo. Temos também dificuldade de comunicação salutar. Temos dificuldade de nos colocarmos no lugar do outro, de dizer: eu gostaria que alguém me tratasse da forma que eu estou tratando esse irmão, de jornada e caminhada evolutiva. Temos também, meus amados, o mau hábito de julgar. Adoramos julgar. Adoramos sentenciar, sem dar sequer chance ao acusado de defesa. Temos também o mau hábito de associar o perdão à fraqueza. Ah, perdoou é um fraco. Quando na realidade, perdoar é o forte. Quem não perdoa é que é o fraco. Somos muito suscetíveis a faces melindres. Tudo a gente se melindra. Tudo o nosso ego
pergunto a vocês: perdão e esquecimento devem significar a mesma coisa? Vou repetir. Perdão e esquecimento devem significar a mesma coisa? Bem, para nós, imperfeitos, perdoar independe de esquecer. É necessário, sim, diluir a mágoa. Caso contrário, o perdão torna-se superficial. Assevera o benfeitor Emmanuel, na questão 340 do Consolador do livro, que o perdão significa renunciar à vingança. Sem que o ofendido precise olvidar, ou seja, esquecer plenamente a falta do seu irmão. E prossegue o benfeitor: entretanto, para o espírito evangelizado, ou seja, para o espírito com uma bagagem moral mais elevada, perdão e esquecimento devem caminhar juntos, lado a lado. Embora prevaleça para todos os instantes da existência a necessidade de oração e vigilância. É o orai e vigiai que o Evangelho nos conclama. E eu pergunto ainda: perdoar é uma necessidade? O que é que vocês acham, meus amados? É uma necessidade perdoar? Eu diria sim. Sim, por diversos motivos. Pois somos ainda imperfeitos. Precisamos e necessitamos cultivar a compreensão. Perdoar facilita a convivência, facilita o nosso relacionamento entre nós e os outros. Perdoar melhora o ambiente vibratório em que vivemos. Melhora muito. E isso é para o nosso próprio bem. E eu perguntaria: quem precisa de perdão? Quem precisa, meus amados? Todos nós. Pois somos espíritos eternos, de várias idas e vindas, imperfeitos ainda, como demonstram a complexidade de sentimentos e emoções. Contraditórios, que se agitam dentro de nós e nos leva a erros e enganos. Então, devemos lembrar que perdão é caridade que deve ser cultivada. Perdão é caridade que deve ser cultivada. Em um dos livros da codificação, precisamente no Livro dos Espíritos, na questão 886, Allan Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? E os espíritos amigos benfeitores respondem: benevolência com todos, indulgência com as imperfeições dos outros,
e perdão das ofensas. Perdão das ofensas. Então, nós temos que aprender a perdoar. Temos que aprender. Porque perdoar é desculpar. Perdoar é não valorizar a ofensa, mas sim minimizá-la. Perdoar é não se sentir ofendido. É não sentir no ofensor um inimigo, mas uma pessoa com dificuldades pessoais. Aquele ofensor pode naquele momento estar vivenciando um problema que ele não sabe como fazer, ele não sabe como resolver, e aí ele projeta, joga no outro toda a sua raiva. É certo? Não. Não é certo. Mas ele ainda não consegue e faz isso. Então, compete a gente que já temos um esclarecimento melhor perdoar esse ser. Não se sentir ofendido, mas sim pensar, essa pessoa deve estar vivenciando uma problemática. Devemos aceitar, meus amados, as pessoas como elas são, cheias de virtudes e defeitos e vícios. Pois nós somos assim. Temos o nosso lado luz e o nosso lado sombra. Mas que possamos realçar sempre as virtudes das pessoas, para que elas possam cada vez mais ampliá-las. Sejamos menos exigentes. E busquemos não se sentir ofendido com o outro. Isso me reporta a um caso. 2 soldados foram capturados pelos adversários e sofreram muitos flagelos, inúmeros flagelos. Anos após o fim do combate, encontraram-se esses 2 soldados e travaram o seguinte diálogo. O primeiro soldado pergunta para o outro: você conseguiu perdoar os inimigos? O segundo soldado responde: não. E aí o segundo faz a pergunta: e você conseguiu? Pergunta para o primeiro. O primeiro responde: depois, meu amigo, de muito esforço, consegui. Depois de um esforço árduo, eu consegui. O segundo responde: eu não. Eu não consegui. Penso todos os dias em tudo o que passamos naquele período. Ou seja, ele ficava revivendo todos, melhor dizendo, os flagelos vivenciados há um tempo atrás. Mas ele ficava revivendo. Aí o primeiro falou para ele: então, meu amigo, você continua prisioneiro. Eu já alcancei e desfruto da minha liberdade. O outro soldado, o segundo soldado, ainda estava preso àquela ideia fixa, aquele monodeísmo. E isso a gente vê muito nas sessões mediúnicas. Quando os espíritos chegam ainda preso a uma ideia fixa de um passado, muitas vezes secular, milenar. E eles ficam ali relatando como se estivesse ainda vivenciando aquele problema. E aí compete ao doutrinador ou ao esclarecedor e
dizendo para ele que nós estamos em um outro século, em um outro tempo, para poder ir quebrando essas amarras. Se não, o ser passa para o outro lado e continua arrastando essas correntes. Arrastando essas correntes. Então, como podemos exercitar este ato maravilhoso de perdoar? Primeiro, renunciemos à vingança. Segundo, perdoemos as ofensas. Terceiro, esqueçamos de exigir justiça. Esqueçamos de exigir justiça. O apóstolo Paulo assevera que perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Olha que coisa linda. Já perdoar aos amigos é dar prova de amizade. E por último, perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. Há uma história bastante interessante, cujo título é Jogue Fora Suas Batatas. Vamos refletir em cima dessa história. Vamos ver se a gente está colecionando muitas batatas. Um determinado professor, pediu para que os seus alunos levassem batatas e uma bolsa de plástico para a aula. Então, os alunos levaram. E, chegando lá, o professor mandou que separasse uma batata para cada pessoa de quem sentisse mágoas. E escrevesse nessa batata os nomes dessas pessoas e colocassem as batatas dentro da bolsa. Os alunos assim fizeram. Algumas das bolsas ficaram muito pesadas, abarrotadas de batatas. E a tarefa consistia em, durante uma semana, levar a todos os lados, a bolsa com as batatas. Tinha que carregar essa bolsa para todos os lugares que fosse. Naturalmente, a condição das batatas foi deteriorando com o tempo. E o incômodo de carregar a bolsa para todos os lados. A cada momento, isso mostrava-se o tamanho do peso espiritual diário que a mágoa ocasiona, meus amados. O tamanho do peso espiritual diário que a mágoa ocasiona. Bem como o fato de que, ao colocar a atenção na bolsa, para não esquecê-la em lugar algum, os alunos deixavam de prestar atenção em outras coisas que eram importantes para eles. Esta, meus amados, é uma grande metáfora do preço que se paga todos os dias para manter a dor, a bronca e a negatividade. Quando damos importância aos problemas não resolvidos ou às promessas não cumpridas, nossos pensamentos enchem-se de mágoa, e isso aumenta o estresse. E aí acaba roubando a nossa alegria. Então, perdoar é deixar esses sentimentos irem embora. É a única forma
de trazer de volta a paz e a calma. Daí a importância também do auto-perdão. Muitas pessoas não se perdoam. E a autopunição impede ressaltar que a autopunição fragiliza o espírito. Fragiliza o espírito. Deus nos perdoa sempre. Nós é que ainda não aprendemos a nos perdoar. Perdoar-nos resulta no amor a nós mesmos. Perdoar-nos é não importarmos com o que fomos. Com o que fomos. Perdoar-nos é conviver com a mais nítida realidade. Com a mais nítida realidade. Perdoar-nos é compreender que os que nos cercam são reflexos de nós mesmos. Olha que coisa interessante. Perdoar-nos é compreender que o que nos cercam são reflexos de nós mesmos. E existe, eu vou citar aqui alguns benefícios do perdão. Um deles, cura acelerada, tanto emocional quanto física. Alívio de rigidez e dores crônicas. Perdoar aumenta a sua força física, reduz o seu estresse, faz uma ativação positiva do seu sistema imunológico, melhora a digestão e assim melhora a função intestinal. Você fica com um sono mais descansado, porque aquela preocupação extinguiu. Há um alívio de depressão e de rancor. Há um alívio nesses quesitos. Alívio de autossabotagem. Você fica com mais energia, mais controle, tanto físico quanto mental. Vida mais longa. Fica com a visão de mundo mais positiva. Maior felicidade. Você fica mais amigável, mais tolerante, mais amável, tem maior sucesso, a sua inteligência e a sua consciência ficam aumentadas, a habilidade de estabelecer novos relacionamentos e paz mental. Paz mental. Ou seja, vida nova. E para refletirmos sobre essa frase de Tertuliano, você quer ser feliz por um instante? Quer ser feliz por um instante? Vingue-se. Agora, você quer ser feliz para sempre? Perdoe. O maior beneficiado é você. Conforme assevera o benfeitor Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 20, se a tarefa apresenta obstáculos, lembra-te das inúmeras vezes em que o Cristo já aplicou misericórdia ao teu espírito. Ao lembrar disso, isso atenua as sombras do coração. Atenua as sombras do coração. Então, meus amados, quando o nosso coração se cobrir de sombras, em virtude da incompreensão alheia, em virtude das ofensas recebidas, dos prejuízos sofridos, das desilusões, lembremo-nos da infinita misericórdia divina, conforme nos asseverou o benfeitor Emmanuel nessa lição. E lembremos dessa infinita misericórdia divina que nos sustenta
e deixemo-nos que a compaixão desanuvie o nosso mundo íntimo. Desanuvie o nosso mundo íntimo. E aí nós vamos sentir uma grandiosa felicidade. Um beijo no coração de cada um de vocês. Muita paz. Fiquem com Deus. Caminheiro no caminho, em busca da direção, da expulsão do paraíso, a terra da promissão, do suor do vosso rosto, angareis o pão, do estertor dos vossos partos, uma da evolução. Viver é crescer, e crescer é sofrido, caridade e oração, alívio do coração. Semeador, em meu ardor, vinde a mim, se estás cansado, meu peso é leve, jugo suave, já não é sentindo a dor. Bendito Consolador, semeador, em meu ardor, vinde a mim, se estás cansado, meu peso é leve, jugo suave, já não é sentindo a dor.